Então, bem-vindos a este webinário. Vou apresentar o curso de iniciação à astrologia psicológica. Eu espero não fazer aqui um webinário muito longo, vou tentar ser mais sintético, não é? Um webinário de apresentação do curso, exatamente para responder a algumas questões, dúvidas, e de facto poder apresentar aquilo que vai ser este curso. Imagino que já tenham nesta altura pelo menos visto a informação no site e que já saibam pelo menos alguma coisa sobre o curso, como é que se vai processar. Eu queria começar desde logo por me apresentar. O meu nome é Jorge Lancinha, eu trabalho já com a astrologia desde 2010 a nível profissional, portanto dedicado exclusivamente à astrologia desde essa altura, mas comecei a estudar de uma forma um pouco mais informal desde 2000, desde o ano 2000, portanto já lá vão quase 20 anos que a astrologia está presente na minha vida. A minha formação de base não é astrologia, até porque não há propriamente assim uma formação nesse sentido. A minha formação é como artista plástico. Eu estudei Belas Artes e tive uma carreira também nesse ramo. Também fui professor no ensino secundário, mas a astrologia, desde que contactei com ela, que realmente me fez muito sentido e foi crescendo, e numa determinada altura tornou-se uma opção viável, portanto, para que decidi então avançar como profissão. Portanto, dou consultas e também formação, desde logo do princípio, 2012, comecei a dar alguns cursos, e este curso que, portanto, estou aqui a apresentar, este curso de iniciação à astrologia psicológica, já tem algumas edições, desde sensivelmente 2013 que fui trabalhando neste curso e, portanto, já são alguns anos. E este ano também o curso sofreu aqui algumas alterações e por isso também estou a fazer uma nova apresentação, porque tinha um vídeo do curso passado, da edição do ano passado, mas este ano tem umas modificações e, portanto, queria também fazer essa apresentação do curso novamente. Então, vou também começar desde logo por apresentar aquilo que é o objeto do nosso estudo, ou seja, a astrologia nesta vertente psicológica. Isto pode também, acho que merece aqui alguma explicação. O que é isto da astrologia psicológica? Se também viram provavelmente se calhar o anúncio no Facebook, há alguns comentários de algumas pessoas um pouco não perceberem bem o que é isto, se é psicologia, se é astrologia, se o que é. Estamos a falar de astrologia, obviamente, não é? Mas aqui com uma aproximação à psicologia. E a aproximação à psicologia porque a astrologia é uma linguagem simbólica ancestral, não é? Bastante antiga. E portanto neste recuperar da astrologia, porque ali a partir do século XVII de alguma forma entrou muito em declínio, não é? Deixou de ser ensinada nas universidades, portanto não é hoje em dia considerada uma forma de conhecimento legítima, não é? Por parte daquilo que é o paradigma que vivemos hoje em termos de conhecimento, que é muito focado na ciência, e portanto a astrologia procura, não é, reafirmar-se no século passado, e de facto a psicologia, que também começa, não é, podemos dizer assim, a afirmar-se como uma ciência na mesma altura, não é? Na mesma altura que há aqui um redescobrir também da astrologia, muito pela mão do Jung, não é? Que teve também nas bases da psicologia, mas que também é posto um pouco de lado, não é? Bastante, não é? Dentro daquilo que é a psicologia mainstream. E portanto
podemos dizer, até nas palavras de Jung, que a astrologia é uma espécie de psicologia ancestral, não é? Ou seja, está nas raízes daquilo que será uma forma, uma tentativa, uma ferramenta para conhecer o mundo e também o ser humano. Claro que depois há aqui esta tensão, não é? Entre psicologia que se quer afirmar, e afirma-se, é de facto uma ciência, e depois aqui a astrologia, que realmente é esta linguagem ancestral. E eu não vejo a astrologia, na minha perspectiva, como de facto uma ciência. Vejo mais como uma arte simbólica, uma ferramenta filosófica, do que propriamente, digamos, uma ciência. Não é uma ciência, se então olharmos também para aquilo que é a ciência, o paradigma atual, não é? Que é a objetividade. A astrologia é uma linguagem subjetiva, não é? Mas, de facto, para nós trazermos a astrologia, que é esta linguagem ancestral, para os dias de hoje, quando principalmente a aplicamos ao conhecimento do ser humano, faz sentido que possamos ser permeáveis a tudo aquilo que a psicologia traz também para esse conhecimento do ser humano. E, portanto, neste sentido aqui é uma aproximação da astrologia à psicologia, portanto, não necessariamente para querer roubar nenhum espaço à psicologia, nada disso, mas de alguma forma também se deixar informar, não é? E evoluir no sentido de facto, ter uma visão mais completa, não é? Mas fornece informação complementar, não uma substituição, não uma alternativa, diria eu, mas um complemento, uma ferramenta que pode ajudar a conhecermos melhor. Portanto, muito haveria mais para dizer sobre isto, mas penso que é suficiente para já esclarecer um pouco o que é isto da astrologia psicológica. Vamos falar ainda um bocadinho mais, mas tenho aqui alguns nomes, portanto, algumas referências de autores que servem então para, enfim, ter aqui um quadro de referências. Portanto, dentro da astrologia, as grandes referências da astrologia psicológica e, portanto, daquela que eu pratico, desde logo é Dan Rudyard, não é? Que foi um importante autor em rebuscar a astrologia de uma perspectiva mais ancestral para a modernidade. E depois temos Lise Green, Sás Portas, Arroio, que são de facto aquele núcleo duro da astrologia psicológica que se afirmou também muito no Reino Unido. Depois, em termos da psicologia, obviamente que também nem toda a psicologia, de alguma forma, nos vai ser, digamos, útil aqui nesta atualização da linguagem astrológica. Mas, principalmente, a psicologia de Jung, não é? A psicologia analítica, ou uma psicologia mais abrangente, mais humanista, mais até a dimensão transpessoal, não é? Que é uma forma também de psicologia mais recente, não é? Que inclui uma visão mais holística do homem, portanto, com a inclusão da espiritualidade, uma visão um bocadinho mais subjetiva e profunda. E, portanto, a astrologia psicológica é um pouco tem esta dimensão, não é? Entretanto, entrou a Susana também, não sei se me consegue estar a acompanhar. Boa noite. Sim, tudo bem com a ligação? Ok, espero que sim. Então, para falarmos um pouco sobre a astrologia no sentido do que é que pode haver aqui de diferente em relação a outras abordagens dentro da própria astrologia. Hoje em dia, a astrologia mais tradicional tem feito tem estado a ganhar também muito terreno, porque há muitos investigadores agora a trabalhar na tradução de textos antigos e, portanto, isso trouxe
um novo interesse em rebuscar técnicas antigas, em estudar os autores antigos, e portanto houve uma nova aproximação e está mais até, digamos, em voga a astrologia tradicional nos tempos presentes, e isso acho que é positivo, não tenho nada contra isso, antes pelo contrário, não é importante nós termos bases também e rebuscarmos isso, mas eu continuo a praticar esta astrologia psicológica e a ser um grande entusiasta deste tipo de astrologia, porque de alguma forma, embora nós tenhamos estas ferramentas técnicas do passado, o homem de hoje não é o mesmo de há 200, 300, 400 ou 1000 anos atrás. Há quem discorde disso, não é? Já vi alguns tradicionalistas discordarem disso, mas acho que é óbvio, não é? Em termos culturais, em termos de mentalidade, em termos de abertura de consciência, estamos a falar realmente de coisas diferentes. Embora, claro que geneticamente não somos muito diferentes dos nossos antepassados há 1000 anos, não é? Se calhar não mudámos muito, mas que mudámos culturalmente, não é? E temos preocupações diferentes hoje. Uma pessoa dos dias de hoje tem uma preocupação diferente e necessidades existenciais diferentes daquelas que tínhamos há 200 ou 300 anos. E quando estou a falar de 200 ou 300 anos, se calhar muito mais, a astrologia tem muito mais do que isso, não é? Portanto, falamos de 1000 anos, 1500 anos, até mais. Portanto, muito daquilo que é a astrologia, nessa perspectiva mais, não quero dizer tradicional, porque toda ela é tradicional, não é? Para não criar aqui esta clivagem que também não gosto muito. Mas, portanto, esta dimensão psicológica tem a ver mais com a aplicação. O que é que nós vamos fazer com a astrologia, não é? Ou seja, temos esta ferramenta, temos esta linguagem, como é que a vamos aplicar, para quê? Qual é o objetivo? E, portanto, é aí que, de facto, se distingue, eu diria, a astrologia psicológica. É o que é que nós pretendemos com a astrologia. Porque se pretendemos, por exemplo, saber onde é que eu deixei as chaves do carro, não é? Eu perdi as chaves, então vou calcular um mapa, se calhar eu vou utilizar a astrologia horária, fazer uma pergunta, não é? Então usar a astrologia como um oráculo para me dar uma resposta. Tudo bem, válido, nada contra, não é? Mas neste sentido, não é? Então temos muitas aplicações para a astrologia. Neste sentido, da astrologia psicológica é a aplicação desta linguagem para entendermos os nossos processos internos. Não necessariamente para fazer previsões do que é que vai acontecer, portanto uma coisa muito virada para o lado externo, ou para fazer até descrições, já vamos ver aqui um pouco sobre isso, mas vamos realmente estar mais focados em buscar sentido para as coisas, não é? Respostas do ponto de vista mais psicológico. Portanto, como é que eu vejo, como é que eu sinto este acontecimento, isso é mais importante do que o acontecimento em si, porque o acontecimento em si, se calhar, tem uma validade muito relativa, não é? Algo pode ser uma coisa muito boa para uma pessoa, pode ser péssima para outra, não é? Portanto, aqui o grau de subjetividade, que é psicológico, podemos dizer assim, não é? E daí a astrologia psicológica também no fundo tem a ver com isto, porque refere-se à subjetividade da pessoa, e é nessa subjetividade que nós precisamos de referências, não é? Dentro da subjetividade, da nossa subjetividade, da nossa psique, é importante termos algum quadro de referência. É isso que a astrologia nos traz, diria, não é? Para definirmos, reconhecermos algumas tendências, algumas características, e isso ajuda-nos a conhecermos melhor, a reconhecermos potenciais que podemos desenvolver, timings também para esse desenvolvimento acontecer. Portanto, esta perspectiva também é uma perspectiva de empoderamento do indivíduo, ou seja, nos trazer ferramentas para nos empoderarmos, não necessariamente para o oposto de nos condicionarmos, não é? Há também, muitas vezes acontece falar com pessoas que
mostram um certo receio da astrologia, não quer saber porque isso pode me condicionar. Nesta perspectiva, não é? A astrologia, nesta abordagem, é exatamente o oposto disso, ou seja, não serve para condicionar, mas sim para descondicionar até, para abrir possibilidades, não para nos fechar os horizontes e dizer, ok, é assim que tem que ser, é desta forma que se vai passar. Não é nesse sentido. Portanto, é realmente em potenciar aquilo que são as nossas possibilidades de escolha até, não é? Portanto, isto também nos poderia levar aqui para uma discussão filosófica que vamos ter a oportunidade de falar um pouco no curso, não é? Em relação desde logo à questão do livre-arbítrio e do determinismo, não é? Se de facto nós temos a nossa vida pré-determinada ou não, é uma grande questão, uma questão filosófica muito antiga e que não temos, nem vamos ter propriamente, não é possível se calhar ter uma resposta para isto, não é? Mas eu diria que nesta perspectiva temos um pouco das duas coisas, não é? Ou seja, não temos um livre-arbítrio absoluto, desde logo porque também não escolhemos tudo o que na nossa vida, não é? Não temos todas as possibilidades na nossa vida, temos determinação, não é? Desde logo física, biológica, é óbvio, não é? Mas também não temos um determinismo absoluto, não é? Se pelo menos sentimos isso, sentimos que podemos fazer escolhas, que podemos alterar, digamos, o curso dos eventos tomando posicionamento. Portanto, eu diria que nem uma coisa nem outra, não é? É um compatibilismo, digamos assim, e neste sentido, estudar a astrologia, estudar o nosso mapa, também nos ajudará à partida nesta perspectiva, não é? Que é a perspectiva que eu preconizo e que transmito, no sentido realmente de termos mais livre-arbítrio, termos mais possibilidade de escolha. Não é? Porque quanto mais nós conhecermos os nossos mecanismos, não é? Os nossos padrões que repetimos muitas vezes, mais facilmente, tomando consciência desses mecanismos, também podemos desarmá-los ou ter uma resposta um bocadinho diferente. Portanto, nesse sentido, só para esclarecer um bocadinho mais esta questão, por exemplo, aquilo que se conhece muito da astrologia é um lado mais descritivo da astrologia, não é? Então tenho, por exemplo, e os signos solares desde logo, não é? Sou o signo Carneiro, Touro, Leão, então isso tem um conjunto de características. Vamos ver que, de facto, o Sol é apenas um fator no mapa, não é? Portanto, aqui temos um mapa astrológico, vamos aprender a descodificar e o Sol é este símbolo que aqui está, este círculo, esta circunferência com um ponto no centro e, portanto, está aqui no signo de Leão. Então, basicamente, obviamente que é importante nós sabermos quais é que são as características deste Sol, não é? Então, o que é que será o Sol em Leão, as características de Leão? Então, vamos encontrar sempre nos livros, não é? Esta ideia de carisma natural, uma postura muito dominante, afirmativa, uma expressão bastante generosa, calorosa, nem sempre muito receptivo, não é? Mas mais impactante e às vezes podemos dizer assim num lado menos refinado, não é? Do Leão, o lado mais sombra do Leão, podemos ter aqui uma certa um tom um pouco mais brusco e impositivo. E portanto isto seria uma descrição das características, não é? Só que também nesta abordagem e na abordagem que eu vou transmitir e que eu preconizo, a ideia é irmos um pouco mais à frente, não é? Não ficarmos só também na descrição, que é importante, das características, mas entendermos os processos. Ou seja, o que é que isto significa? Como é que nós chegamos também a estas características? O que é que está por detrás disto, não é? Então, este carisma natural, esta postura afirmativa, no fundo tem por base o quê? Um propósito que o Sol em Leão tem, que é encontrar e definir e projetar e manifestar uma identidade realmente bem constituída, não é? Então, de facto, uma pessoa que tem um Sol em Leão procura, de facto,
fundar essa identidade, é essa a sua, digamos, o seu grande propósito, é encontrar-se a si próprio, é afirmar-se a si próprio, e por isso é que então surge com estas características. Então aqui vamos mais à raiz do que propriamente ficarmos só na superfície, não é? Naquilo que são as características que definem as coisas, ou as pessoas neste caso, mas tentarmos procurar que necessidades é que estão ali por detrás daquelas características. Então, nesse sentido, a astrologia psicológica, não é? Nesta abordagem, leva-nos a um lado mais profundo. Portanto, o mapa natal será visto aqui como um potencial, uma semente, não é? E que, ao nós analisarmos, não vamos, de alguma forma, ver aqui uma espécie de um condicionamento que causa e efeito, não é? Portanto, temos aqui tudo o que já vai acontecer na vida do indivíduo determinado de uma forma pré-determinada. Não é essa a perspectiva, mas sim realmente temos aqui uma matriz. Uma matriz inicial que obviamente nos condiciona, obviamente determina determinadas coisas na nossa vida, mas não em absoluto, mas não totalmente. Por exemplo, não é? Isto só para dar aqui alguns exemplos também de como esta perspectiva é um bocadinho diferente às vezes daquilo que, pelo menos no senso comum, se tem da astrologia. Por exemplo, aqui temos um caso de um trânsito, e depois vamos também ter a oportunidade de estudar isto, não é? Ou seja, temos o mapa natal, que será essa matriz inicial, mas temos um desenvolvimento, não é? Um timing também para as coisas acontecer, e isso, a astrologia permite-nos então também, como um relógio, poder determinar uma certa os timings, não é? Em que o nosso desenvolvimento se processa. Claro que isto não é, uma vez mais, necessariamente determinístico em termos absolutos, não é? Ou seja, lá está, que temos ali aquele trânsito a acontecer, então o planeta vai nos influenciar, então é uma causa que vai ter um efeito na nossa vida, e portanto aqui, por exemplo, imaginem, este exemplo é Urano, não é? Que é um planeta que nós equacionamos, relacionamos com rebeldia, com algo inconvencional, com ruptura, disrupção, instabilidade também, a passar, por exemplo, aqui no descendente da pessoa, que é um fator simbólico dos relacionamentos, das parcerias. Então, muito facilmente nós poderíamos casar aqui, não é? Então, se temos Urano a passar no descendente, disrupção nos relacionamentos, instabilidade e ruptura talvez numa relação, ou haver aqui alguma coisa inesperada nas relações. Claro que tudo bem, isso será manifestações prováveis deste trânsito, mas também, além de nós sabermos isto, porque isto é importante, não é? Sabermos mais ou menos um conjunto de possíveis manifestações, mas não olharmos para isto também de uma forma determinística, ou seja, percebemos que isto acontece, ou possivelmente acontece, porquê? Porque de facto encontramos um sentido que está por detrás dessa manifestação, e no fundo o sentido desse trânsito é mais importante do que propriamente a sua manifestação. Se há uma ruptura, não há uma ruptura. Porquê é que há uma ruptura? Isso é que é mais importante, não é? Será que a relação, por exemplo, já estava gasta? Não tínhamos já argumentos, digamos assim, aquela relação não tinha mais argumentos para se manter, havia um desgaste, uma insatisfação. Ok, então chega ali o Urano e obviamente é o momento de nós olharmos para essa situação, não é? E então vamos ter menos capacidade para aguentar uma coisa que não nos satisfaz.
E daí, possivelmente, a ruptura. Mas não significa uma ruptura, não é? Não tem que significar necessariamente uma ruptura com uma relação. Significa, sim, talvez uma ruptura com um determinado padrão de relação, de expectativa na relação. E, portanto, é essa... são as subtilezas, portanto, pode parecer aqui uma coisa muito subtil, estas diferenças, mas acho que são diferenças que fazem bastante sentido, não é? De olharmos, porque senão ficamos condicionados por esta linguagem em vez de nos sentirmos também mais empoderados, não é? Portanto, questões para, enfim, que nos levam então a estudar a astrologia. Porquê estudar a astrologia? Porquê aproximarmos desta linguagem? Pelo menos neste... ou este curso, não é? O que ele procura também oferecer. Realmente é termos uma linguagem, não é? Aprendermos uma linguagem que nos poderá ajudar a dar nomes às coisas, no sentido daquilo que se passa dentro de nós, não é? Na nossa subjetividade, na nossa psique, nas nossas necessidades internas, nos nossos questionamentos também existenciais. Então, é realmente uma linguagem que será uma ferramenta de autoconhecimento muito importante. Desde logo também porque permite-nos identificar potenciais que, ao nós desenvolvermos, podemos também, de alguma forma, potenciar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, e de alguma forma sermos mais nós próprios e conseguirmos atualizar, digamos, essas qualidades que temos dentro de nós, não é? Portanto, é uma ferramenta também poderosa em termos criativos, em termos de potenciarmos a nossa individualidade. E aumentarmos, obviamente, a nossa consciência de nós próprios, mas também do mundo que está à nossa volta e, sobretudo, dos outros, não é? Porque à medida que também vamos conhecendo mais de nós próprios, e obviamente que quando alguém estuda a astrologia, numa primeira fase, é sempre também com o intuito de se conhecer a si, e depois pode surgir, obviamente, uma vontade de aplicar numa prática, fazer leituras a outras pessoas, obviamente, mas pelo menos numa primeira fase é sempre uma busca também pessoal. Só que é interessante porque ao nós conhecermos a nós próprios, conhecermos o nosso mapa, imediatamente nós vamos também abrir para conhecer o mapa dos outros e realmente isto leva-nos, eu diria, a sermos mais empáticos, a entendermos também melhor as pessoas à nossa volta, como é que reagem, da forma como reagem, e também sermos mais tolerantes até connosco próprios e com os outros. E portanto também, nesse sentido, é uma ferramenta muito positiva, não é? De integração. E, portanto, expansão de consciência também interna, não é? Profunda, porque permite-nos refletir sobre a nossa existência com uma linguagem, não é? E quando temos uma linguagem, conseguimos articular melhor as problemáticas, as questões. Portanto, desde logo, não é? Não sei se tem alguma questão, eu estou aqui a falar muito, mas já agora, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, coloquem, por favor, ou algum comentário que queiram fazer. A Susana está aqui a partilhar que está com alguma dificuldade em ouvir. Eu penso que talvez possa ser da sua ligação. Não sei se o Paulo e a Joana estão a acompanhar ou se estão também com alguma dificuldade na ligação. Ok, muito bem.
Portanto, à partida será aqui algum problema com... portanto, realmente, quando eu também tenho a minha câmera ligada, normalmente, e este já agora para quem também irá assistir ao curso online, será este o setting, não é? Portanto, é esta a ferramenta que vamos utilizar desta forma, portanto as aulas vão se processar assim. Eu normalmente não tenho a minha câmera ligada exatamente por isto, porque sobrecarrega a ligação, eu acho que também a facilita a interação, mas depois também há sempre um bocadinho mais de dificuldade para quem não tem uma ligação de internet assim muito forte. Portanto, vamos olhar aqui se calhar um bocadinho agora para o curso, não é? De uma forma um pouco mais prática, o que é que vamos aprender, como é que se vai processar, vamos ver um bocadinho do programa. E portanto, desde logo nós vamos começar por aquilo que é o básico, não é? Vamos aprender a linguagem astrológica. Eu sei que algumas pessoas, não é? E é comum nas várias, já na experiência que tenho, em vários cursos que vou fazendo, em várias edições ao longo destes anos, que de facto há pessoas que têm variados graus de conhecimento. Há pessoas que já vêm e inscrevem-se já com alguns conhecimentos, outras que não sabem nada de astrologia. E portanto, eu procuro que o curso dê resposta um pouco a todos estes graus de conhecimento. Até porque, normalmente, quem já conhece da astrologia talvez também não tenha tido uma formação ou assistido a um curso, portanto, de uma forma estruturada. Então nós vamos fazer isso, não é? Vamos aprender a linguagem astrológica, desde logo é a base, não é? Que temos que, obviamente, fazer de uma forma consistente e estruturada. Sempre também desta perspectiva mais psicológica. E daqui também há um cunho que pode ser diferente em relação a outras coisas que já se tenham aprendido anteriormente, não é? E isto com o objetivo, obviamente, nós podemos olhar para este diagrama que aqui está, não é? Esta mandala, que é o mapa natal, e podemos então descodificar isto, perceber o que é que estamos aqui a ver e retirar daqui informação, não é? Informação que seja útil para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento. E portanto olhamos para isto como uma estrutura, não é? Interna, uma estrutura interna da psique. Fazemos esta colagem do mapa com a nossa psique. Eu vou utilizar, portanto, desde logo a base vai ser os vossos mapas, não é? Então vão obviamente ter a possibilidade de olhar para o vosso mapa. Eu vou dar o vosso mapa desde logo na primeira aula. E depois vamos tentar aprender a descodificar isto, não é? Ou seja, vão ter o mapa e vamos descodificar. Vamos descodificar com a ajuda também de gráficos. Vou dar-vos alguns gráficos, porque realmente olhar para o mapa e tentar extrair informação desta complexidade de símbolos é muito intimidador, não é? Desde logo numa primeira fase. E realmente, como eu costumo dizer, e não sou o único também a dizer isto, o próprio Robert Hand, que é uma sumidade, não é? uma celebridade e uma grande referência da astrologia mundial, também ele diz que não vale a pena tentar interpretar o mapa todo, não é? O mapa como um todo. Claro que nós tentamos isso, não é? É tentarmos uma interpretação, uma síntese total do mapa. Obviamente nós vamos tentar isso, mas não vamos tentar isso olhando para o mapa e digamos engolir tudo de uma vez. Isso não é possível. Então vamos ter que olhar para vamos ter que retirar informação dali. Desde logo, por exemplo, a questão dos elementos, não é? Vamos ver que temos 4 elementos, vamos olhar então e poder extrair passo a passo informação
do mapa. E para isso vou utilizar muito estes gráficos também para vos auxiliar. Portanto, isto são algumas imagens só de gráficos que eu vou utilizar também muito nos slides. Eu aposto muito na parte gráfica porque também é a minha formação original, não é? Em artes plásticas, e portanto de alguma forma eu acho que as imagens falam muito e eu aposto muito na parte visual e sobretudo também para quem vai fazer o curso online. Os PowerPoints vão ser exatamente os mesmos, não é? Mas principalmente para quem está lá em casa e que não tem tanta interação do grupo aqui, obviamente que a parte visual, a componente visual é muito importante. E vou também, obviamente, dar-vos estes gráficos, não é? Ou seja, vão ter acesso a apontamentos, não propriamente apontamentos no sentido de matéria, não é? De muito texto, embora vos vou proporcionar artigos e textos que eu acho que sejam importantes que leiam, mas sobretudo dar-vos informação mais sintética, não é? Já mais mastigada, digamos, que vos possa auxiliar, tabelas, gráficos, sínteses que possam servir como referência para depois então, enfim, para o vosso estudo. Portanto, vão ter acesso a estes apontamentos e também propor alguns exercícios, não é? Alguns exercícios para poderem fazer, para poderem praticar e começarmos então a entrar um pouco na prática, não é? Que é muito importante. Não ficarmos só na teoria, temos também praticar, porque se não praticarmos não conseguimos de facto avançar. Então, pelo menos nesta primeira fase em que estamos a desenvolver mais a parte da linguagem e da interpretação, será importante então estes exercícios práticos. E que, embora online, também vou lançar-vos, obviamente, e não há propriamente uma dificuldade nisso, portanto podem fazer os exercícios online e depois enviarem então para correção e eu dar feedback, ok? Uma coisa também que já agora gostaria de focar é que, pelo menos numa primeira fase, eu vou auxiliar muito de algumas metáforas para nos ajudarem a entender esta linguagem que é uma coisa muito abstrata, não é? Por exemplo, planetas, signos, casas, aspectos, que são os vários componentes do mapa, que é assim uma grande catrefada de coisas muito simbólicas e muito abstratas. Eu vou fazer-me valer de uma metáfora que uso muito, que é a metáfora do teatro, não é? Se nós olharmos a nossa vida, ou melhor ainda, a nossa psique, não é? A nossa vivência interna como se fosse uma história, um teatro, nós vamos encontrar personagens, não é? E temos personagens dentro de nós. Pensamos que temos partes dentro de nós que querem coisas diferentes, às vezes mais compatíveis umas com as outras, outras menos, não é? E portanto temos diálogos internos, temos necessidades internas que interagem umas com as outras, têm características diferentes. E portanto, nesse sentido, nós podemos olhar para aquilo que se passa dentro de nós como um teatro. Um teatro com vários personagens, e aí nós temos os planetas no mapa. Personagens esses que têm determinadas características, portanto são sempre os mesmos personagens de pessoa para pessoa, não é? Todos temos um sol, então todos temos um centro de identidade, um eu, um ego, todos temos uma lua, portanto necessidades emocionais, afetivas, portanto todos temos a mesma estrutura destes personagens internos, mas eles têm características diferentes, têm necessidades nesse sentido diferentes. Portanto, é uma roupagem diferente, é um guarda-roupa, não é? Então vamos ter os mesmos personagens, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, todos temos, mas eles vão estar revestidos de roupagens diferentes, ou seja, qualidades diferentes. E, portanto, desde logo manifestam-se de forma diferente. Então, nós vamos entender
a conhecer um pouco este guarda-roupa, não é? Como eu costumo então dizer, os signos são um pouco o guarda-roupa que os planetas vão vestir. E depois vão para o palco, não é? Ou seja, vão manifestar-se em determinadas áreas da nossa vida. E essas áreas são aquilo que são as casas do mapa astrológico. Portanto, por exemplo, o nosso Mercúrio, não é? Que tem a ver com comunicação, a nossa ferramenta de comunicação, terá uma determinada característica. Portanto, se for um Mercúrio, por exemplo, em peixe, à partida temos uma tendência para comunicar de uma forma mais empática, poética, um pouco subjetiva, não é? Do que, por exemplo, um Mercúrio em Virgem, que será uma comunicação mais metódica, mais pragmática, mais, portanto, contundente em algumas situações. Portanto, de alguma forma temos roupagens diferentes, características diferentes. Mas depois também, consoante a casa onde esse Mercúrio está posicionado, será um pouco a área de vida onde, de alguma forma, ele se mostra mais, ele se projeta mais para essa área de vida. Por exemplo, se for na casa 11, então projeta-se muito para os grupos, para as amizades, para a sociedade. Ou, por exemplo, numa casa 4, mais nas relações pessoais, na família, no lar. Então, isso também nos permite conhecermos, lá está, melhor e percebermos essas articulações. E depois temos os aspectos, não é? Os aspectos, no fundo, são aqueles riscos, aqueles traços que existem no meio da mandala do mapa natal, que são realmente, se calhar, a parte mais desafiante de interpretar, porque são muitos, não é? E no fundo são os diálogos, não é? São as interações que estes personagens fazem uns com os outros. E é que nós vemos como é que eles dialogam, se o diálogo é harmonioso, se o diálogo é mais tenso. Será tenso, obviamente, se querem coisas que são incompatíveis. Um quer liberdade, o outro quer vinculação, por exemplo. Vamos imaginar, não é? Uma Lua e uma Vênus, que ambos têm a ver com a questão mais relacional. Se eu tenho uma Vênus em Carneiro, que prima pela uma busca de mais liberdade e mais autonomia, e depois tenho uma Lua em Caranguejo que quer um vínculo emocional muito próximo, então desde logo tenho necessidades internas dentro de mim que são um pouco difíceis de compatibilizar. Então isso vai criar uma tensão. Então entender isso, perceber que necessidades são essas e que realmente há uma necessidade também de fazer ali uma síntese, não é? Fazer algum compromisso, isso também nos ajuda muito, não é? Perceber estes diálogos, estas tensões, mas também não só tensões, portanto, aí existem diálogos que são harmoniosos, portanto, duas coisas dentro de nós que se entendem muito bem, então à partida também se potenciam de uma forma mais facilitada. Ok? Portanto, eu vou utilizar muito também estas, digamos, esta metáfora do teatro, e também me vou fazer valer deste lado um pouco mais cinematográfico, ou seja, os filmes, as histórias também têm estes personagens, também são manifestações da nossa psique, desde logo, principalmente aquelas histórias que ficam, não é? Que ficam connosco. E todos temos filmes que realmente são ícones e que se tornam grandes sucessos, não é por acaso, é porque de facto aquela estrutura, aqueles personagens, aquela história fala de alguma forma de coisas que também se passam dentro de nós. Aqui temos dois filmes, mas principalmente um, não é? Estas 4 imagens são de um, que é O Senhor dos Anéis. Portanto, que é um filme que tem personagens muito arquetípicas. Depois também vamos ter a oportunidade de perceber o que é isto do arquetípico, não é? Que é um conceito de Jung, não é? Um conceito da psicologia analítica, mas que no fundo os planetas são um pouco estes arquétipos, são, podemos dizer assim, estruturas internas da psique que todos temos, todos partilhamos dessa mesma estrutura,
e portanto que se manifestam, mas depois se manifestam de maneira diferente. Ok, Susana, parece que sim. Bem-vinda então. Pronto, mas depois poderá ver a gravação, ok? Portanto, eu vou também utilizar esta linguagem dos filmes porque será facilitadora, não é? Porque as histórias, os contos de fadas, por exemplo, não é? E desde logo os filmes que são muito a grande projeção cultural que nós temos hoje em dia, dos nossos mitos, não é? E é aí que nós também vemos espelhado as inquietações, as necessidades do coletivo. E portanto, ao nós olharmos também para estes personagens, vamos entender melhor, digamos, exemplificando o que é que são também estes planetas, por exemplo, desde logo. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Portanto, possivelmente um trabalho de casa pode ser realmente ver filmes, não é? Quem não viu O Senhor dos Anéis, quem não viu, por exemplo, o Matrix, ou Star Wars, ou outros filmes míticos, pode ser, realmente é um trabalho de casa, não é? Para poderem ver então também depois à luz desta linguagem astrológica. Então, muito rapidamente, então, para concluir, eu vou só falar então de uma forma de questões mais pragmáticas do curso, não é? Então, o curso tem duas modalidades, como com certeza já se aperceberam, não é? Presencial e online. Vamos avançar na próxima semana, às quartas-feiras, então, o curso presencial em Carnaxide, aqui bem perto de Lisboa. Portanto, é de fácil acesso, fica a 10 minutos sem trânsito do Marquês de Pombal, aqui Carnaxide. Mas também esta hora, não é? A hora que acontece o curso, é fácil, dependendo de onde vem, não é? Mas à partida é fácil também chegarem cá. Tem estacionamento à porta, portanto é bastante acessível, estacionamento gratuito. Portanto, às quartas-feiras, e online vai ser às quintas. Portanto, a ideia é que, no fundo, vamos ter também as aulas mais ou menos equiparadas. As aulas vão ser das 20 às 21h30. Ok? Uma das reformas que fiz no curso este ano foi dividi-lo de uma forma diferente. Portanto, este ano decidi dividir o curso em duas partes, ao contrário de 3 níveis como tinha. Portanto, dividi o curso em duas partes. Uma primeira parte, à qual chamei Introdução, porque no fundo é esta aprendizagem da linguagem. E depois então, no nível 2, vamos aprofundar mais e fazer uma integração disto com também outras ideias e ferramentas que também nos vêm muito da psicologia, não é? Analítica, por exemplo. Então, vamos ter 5 meses, sensivelmente, não é? Vamos começar em setembro, sendo que setembro aqui vai ter apenas 2 aulas, e depois vamos até ao final de janeiro. Portanto, vamos ter 19 aulas neste nível 1, e depois vamos ter 21 aulas no nível 2, que vai começar então em fevereiro e vai até ao final de junho. Ao todo, o programa serão 40 aulas. Claro que isto é o programa completo. Estes 2 níveis, não vou dizer que não são complementares, obviamente que são complementares, mas também são estanques de alguma forma. Portanto, o nível 1, quem quiser apenas fazer o nível 1 pode fazer simplesmente o nível 1, não é? Portanto, chegar ali ao nível 1 e achar, ok, já estou satisfeito com aquilo que aprendi, não quero ir mais à frente. Portanto, isso não há aqui necessariamente um compromisso de concluir todo o programa, embora obviamente uma coisa encadeia na outra, não é? Portanto, o primeiro nível, não é? O nível 1, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar por fazer um breve enquadramento histórico, falar
de onde é que vem a astrologia, não é? Isso é importante sabermos um bocadinho de história da astrologia. Não vou perder muito tempo nisso, não é? Mas vou-vos dar informação para quem quiser explorar mais essa situação, esse tema. E depois, basicamente, vamos passar o nível 1, grande parte do nível 1, a aprender as bases da astrologia. Portanto, vamos falar dos elementos, não é? Os signos, as casas, os planetas, os aspectos, e só isso já é bastante informação, não é? Já temos aqui um grande trabalho pela frente para tentar perceber o que é que são estas coisas e como é que as articulamos umas com as outras. Obviamente vamos desde logo começar a tentar aproximar-nos da interpretação, não é? Quando começarmos a falar dos elementos, ainda sem muita outra informação, vamos logo, de alguma forma, tentar retirar daí informação, não é? Então vamos olhar aqueles gráficos que há pouco eu mostrei, não é? Por exemplo, tem 4 cores, não é? Que são os 4 elementos. Vamos tentar fazer uma síntese daquilo e tentar também retirar logo uma interpretação. E vamos construindo assim, à medida que vamos introduzindo os vários componentes da linguagem. Portanto, basicamente, a ideia será tomarmos este nível 1, chegarmos ao final do nível 1 com uma capacidade de entender o mapa, saber como é que ele é composto e conseguir fazer pelo menos uma interpretação base. Claro que a linguagem, como qualquer outra linguagem, não é? Quem aprende uma linguagem de novo, a prática é muito importante, isso vem com o tempo, não é? Então também ao fim de 5 meses não é expectável que já dominem até aqui a linguagem de uma forma muito eficiente, não é? Mas de alguma forma pelo menos terem as bases, as ferramentas para continuarem a aprofundar, porque isto é sempre um trabalho contínuo, não é? Eu já estudo astrologia, não é? Desde 2000 e continuo a estudar, continuo a aprender a cada consulta, a cada aula que dou, estou sempre a aprender, não é? Portanto, de alguma forma conseguir passar-vos então estas bases para poderem fazer uma interpretação, ainda que inicial. Depois, então vamos aprofundar no nível 2. E aqui vamos buscar algumas ferramentas mais profundas e mais complexas na astrologia. Vamos estudar coisas como os dispositores, a hierarquia que eles têm uns com os outros. E vamos aprofundar numa perspectiva também psicológica, olhar para o mapa como um modelo da psique, ver as interações, perceber também nessa dimensão como é que nós podemos aplicar então a astrologia. Vamos falar um bocadinho de psicologia analítica, de alguns dos conceitos base da psicologia analítica para também entendermos melhor a nós próprios e podermos aplicar aquilo que será então a informação que temos no nosso mapa natal da melhor forma, não é? De uma forma mais consistente. Portanto, vamos falar de coisas como o ego, o self, os arquétipos, o inconsciente coletivo, o processo de individuação. Portanto, são assim os conceitos base que vão ser muito úteis para percebermos, para pormos então em perspectiva a prática também da astrologia. Vamos falar mais profundamente dos planetas transpessoais, Urano, Neptuno e Plutão, e o que é que eles significam também como agentes de transformação, porque se eles são os grandes catalisadores da nossa transformação, da nossa mudança, e portanto hoje em dia também a astrologia moderna foca-se muito nestes planetas, porque também o homem moderno também está muito focado nisto, não é? No procurar uma individualidade, procurar o sentido da vida, procurar a sua própria criatividade e portanto Urano, Neptuno e Plutão de facto são as ferramentas que nos permitem isso. E portanto vamos olhar mais profundamente também no sentido de identificar padrões no mapa,
questões mais desafiantes que podemos focar-nos em termos de fazer um trabalho de consciência. E vamos introduzir os ciclos planetários e as técnicas de prognóstico, não é? Ou seja, técnicas de tempo, porque vamos trabalhar o mapa natal, que é estático, não é? Obviamente é um mapa do momento do nosso nascimento, mas também vamos estudar técnicas que nos permitem projetar esse mapa no tempo, não é? Identificar então momentos de desenvolvimento, momentos de crise e de crescimento. E, portanto, vamos falar de trânsitos, progressões e retornos solares. São as principais técnicas que eu vou introduzir. Claro que isto não é tudo o que existe na astrologia, não é? Existem muito mais coisas, mas, de facto, para termos uma visão geral e total daquilo que é a astrologia, precisamos muito mais tempo. Mas eu penso que com estas técnicas e esta informação que eu vos vou passar ao longo destas 40 aulas, não é? Portanto, nos 2 níveis, penso que de facto já poderão, desde logo, conhecer-se melhor no final do curso, é essa a expectativa, não é? Ter um conhecimento de si, de vocês próprios e também das pessoas à vossa volta e de alguma forma da vida em geral muito mais rico. Terem essas ferramentas para poderem fazer uma interpretação, olharem para o mapa astrológico e poderem fazer alguma interpretação. Obviamente que a maior parte das pessoas que fazem um curso de astrologia não está a pensar em ser astrólogo, não é? Em praticar, mas sim em conhecer-se a si próprio. Mas também, por exemplo, se forem uma consulta de astrologia ou lerem, portanto, relatórios e informação astrológica que muitos astrólogos, muitos profissionais hoje em dia partilham nas redes sociais, não é? Há muita informação por aí a circular e de facto nós temos um conhecimento do nosso mapa e um conhecimento da linguagem astrológica ajuda-nos também a tirar mais partido de uma consulta e dessa informação que chega até nós, não é? Agora, para quem quer também praticar, não é? Fazer, portanto, usar este curso como uma plataforma de lançamento, digamos assim, para uma prática, eu diria que, obviamente, que isso é possível. Não é, digamos, o objetivo principal do curso, até porque, reparem, em 10 meses isto é um curso inicial, não é um curso de iniciação, e, portanto, vamos começar exatamente do zero, embora possa haver pessoas que, e será válido este curso e também ajustado para quem já tem alguns conhecimentos, e portanto depende muito, não é? Depende se a pessoa já vem com alguns conhecimentos, já domina um pouco a linguagem e depois faz um grande investimento também em estudo e em ir praticando. Eu penso que poderá perfeitamente chegar ao fim do curso e sentir que, pronto, pelo menos eu acho que irá ficar com uma boa base para iniciar uma prática, porque a é fundamental, também não se aprende realmente a ser astrólogo, não é? Se for esse o objetivo, se não sendo tem que ser na prática, não é? Não há nenhum curso, por mais que se estude, por mais anos que se estudem, e conheço pessoas, não é? Que estudaram muitos anos e que mesmo depois de 5, 6 anos a estudar ainda sentem dificuldade em fazer uma leitura, porque também nunca fizeram, não é? Porque também nunca se atiraram, digamos assim, para a piscina para experimentar. E portanto não há forma, e também comigo aconteceu a mesma coisa, não é? Estudei astrologia durante muitos anos e realmente aquilo que eu aprendi e continuo a aprender com a prática, não é? Com as leituras que vou fazendo, nenhum curso, nenhum livro me poderá ensinar isso. Agora, claro que este poderia ser um curso, não é, de apoio a essa prática, não é isso, não é? Estou em vias de desenvolver um nível assim mais profundo, não é, para quem gostaria de fazer algo desse género, mas isso seria realmente, eu diria, como uma continuidade depois deste curso, não é?
Ainda assim, existe a possibilidade para quem concluir o curso de ter se é esse o objetivo, e sei que algumas pessoas que contactaram vêm com esse objetivo, realmente de poder dar apoio ou através de sessões individuais, ou depende muito se o núcleo da turma também permitir isso, podemos de facto desenvolver algum tipo de apoio e de continuidade ao estudo, ok? Uma novidade este ano é a atribuição de um certificado, ou pelo menos de um certificado de aproveitamento. O ano passado eu estava a passar um certificado de participação, portanto a pessoa faz o curso, tem um certificado e obviamente toda a gente gosta de, fez o investimento, fez o curso, tem obviamente um certificado no final. Eu resisti muito a esta situação de atribuir certificados, lá está, porque o facto de uma pessoa vir às aulas não significa necessariamente que sabe a matéria ou que tem alguma enfim, que tem só por si esse domínio. Então o certificado, para realmente valer alguma coisa, é preciso ter também uma avaliação, uma componente avaliativa. E portanto este ano eu decidi introduzir essa componente de avaliação, que é opcional, portanto será algo facultativo para quem quer realmente depois ter um certificado, e um certificado que ateste da sua competência, não é? E portanto de alguma maneira assim esse certificado tem um valor realmente, pelo menos atesta qualquer coisa e não apenas que a pessoa veio às aulas, não é? Então, além, obviamente, da assistência das aulas, haverá aqui, em cada nível, 2 momentos avaliativos, ou 2 componentes avaliativos, que serão um trabalho escrito e um teste. Portanto, um trabalho escrito não é um trabalho muito profundo ou muito extenso, principalmente no primeiro nível, será o resumo de um livro, portanto um livro que irão escolher da bibliografia que eu vou facultar-vos, ou outro livro que possam propor e que depois possamos discutir se é ou não adequado. Portanto, a ideia no fundo é levar a que leiam o livro e que leiam tirando notas, apontamentos e fazer um resumo. Portanto, um resumo das ideias principais do livro, nada de muito extraordinário. E depois um teste também não é um bicho de 7 cabeças, portanto é simplesmente uma forma também de levar as pessoas a estudar, e vai ser um teste online, que eu vou fazer online, e portanto poderão fazer com consulta, com todo o tempo do mundo, portanto não é assim uma situação muito dificultada, não é essa a ideia, mas que de alguma forma irá ajudar a que a pessoa possa ter um incentivo também para estudar e para se aplicar, e também saber, não é? Ter um feedback em relação à sua performance, digamos assim, ou àquilo que conseguiu integrar do curso. Depois, no nível 2, será um bocadinho diferente, mas o trabalho consistirá na interpretação escrita de um mapa, portanto escolherem um mapa de uma pessoa, de uma celebridade, de quem quiserem, e portanto desenvolverem uma interpretação desse mapa por escrito, e depois também um teste final. Então, e aí teremos então um certificado para o nível 1 e um certificado de conclusão do nível 2, ok? Portanto, para quem quiser, quem não tiver interesse propriamente nesta situação, também não tem que ter esta componente, ok? E assim chegamos ao fim do nosso webinar. Eu queria só mostrar-vos então como é que, se quiserem fazer a vossa inscrição, como é que podem fazer. Provavelmente já tiveram no site, no meu site, onde tem esta informação também disponível sobre o curso, e onde provavelmente também, se calhar, alguns de vós também se inscreveram neste webinário. Ele vai estar aqui a partir da manhã. Eu vou também publicar então a gravação deste webinário, portanto vai ficar disponível aqui para quem quiser ou rever
ao ver. Portanto, aqui basta entrarem no meu site. Aqui está ele. Portanto, tem aqui no separador da formação ou no menu da formação, podem clicar em curso de iniciação à astrologia psicológica, ou até mesmo aqui têm várias formas de ir dar à página do curso. E na página do curso, portanto, tem aqui toda a informação, com certeza já viram isto, não é? Os valores também, o programa que estive aqui a mostrar. E para se inscreverem, portanto, é só preencher então estes formulários, portanto, um para o presencial ou para o online, ok? Já agora, aqui é onde vai ficar então o webinário que eu vou colocar amanhã. Para quem vai assistir ao curso online, o curso vai ser transmitido, as aulas vão ser transmitidas em direto, portanto, exatamente como agora está a acontecer este webinário, mas também, se não puderem assistir em direto, por uma questão até de horário, por exemplo, quem está no Brasil são 4 horas de diferença, aqui são 8 horas, lá é bem mais cedo, portanto ainda está no horário de expediente, não é? Portanto, pode assistir depois. A única coisa que é diferente é de facto não poder interagir, não é? Em direto, fazendo perguntas ou algum comentário, mas têm sempre a possibilidade também de enviar as vossas dúvidas por e-mail. Depois, as aulas vão ficar então aqui nesta zona reservada dos alunos, que tem aqui, portanto, um botão para a turma, também a turma presencial também vai ter aqui um espaço para algumas coisas que eu vou colocar aqui, mas a turma online, portanto, vai ter acesso às gravações então das aulas que vão ser publicadas aqui neste espaço. Também tem aqui alguns ficheiros, desde logo, que podem depois fazer download, links de sites interessantes ou de recursos importantes, e também até tem uma ferramenta aqui para calcular mapas, embora eu vou aconselhar-vos o astro.com, e vamos falar depois também sobre isso. Vão ter essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita que podem utilizar então para produzir os vossos mapas. Portanto, penso que falei um pouco de tudo. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Espero que o curso seja do vosso agrado. Alguma dúvida também que entretanto surja, estarei ao dispor para responder. Podem me enviar mensagem, e-mail, estarei ao vosso dispor. Não sei se têm alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer antes de fecharmos então a nossa sessão. Não? Ok. Então, espero que tenha sido útil este esclarecimento. A Susana não conseguiu ver em boas condições. Vou então colocar amanhã e vou enviar um e-mail para toda a gente que se inscreveu, a avisar que já está online a gravação, então poderão depois rever, ok? Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso interesse no curso, e espero ver-vos lá, ok? Muito obrigado então, uma boa noite e até breve.